Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Você crê que Deus, Ele fala? Ele tem suas maneiras, Ele tem sua forma, Ele tem seu jeito de se manifestar para aqueles que Ele tem um chamado, para aqueles que Ele tem um propósito para cumprir. Então se prepare, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem se manifestado na tua vida. Ele tem te chamado. Talvez você não esteja reconhecendo a forma que Ele está te chamando a atenção. A forma que Ele está te convidando para confiar nele e viver uma vida de milagres, uma vida de poder, realizando coisas incríveis na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que depois que você ouvir esta palavra, o Espírito de Deus, Ele vai abrir teu entendimento. E eu tenho certeza que você vai despertar, se ainda não o fez. Vai despertar para viver o propósito que Deus já estabeleceu para você cumprir aqui na terra. Você crê nisso? Então abra bem os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas antes disso, eu quero convidar você, se não se inscreveu, já se inscreve. Se inscreve porque o Levando a Palavra, tenho certeza que tenha alcançado muitas vidas e trago também entendimento para muitas situações e questões que espiritual, né? Que muitos ainda têm dificuldade de entender. Porque o Levando a Palavra tem como objetivo ministrar a palavra de Deus na sua vida. Tem como objetivo despertar você para viver a vontade de Deus. Então se inscreve, ativa o sininho para todos os dias você ser notificado quando a palavra for postada. Deixa aqui seu like, também é muito importante. Seu comentário também traz edificação para as nossas vidas e para outras vidas que estão lendo. E seja um missionário, apesar de tudo aí, além de tudo, de todos os benefícios que você adquire. Você também pode ser um missionário na vida de outras pessoas, também levando esta palavra. Não fique com a bênção só para você. Tudo que Deus nos dá não é só sobre as nossas vidas, é para derramar na vida de outras pessoas. Então Deus também conta contigo para isso. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, onde Deus fala com Moisés. Preste bem atenção. A partir do verso 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, o levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás a terra é santo. O lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Eu acho linda essa passagem aqui, essa experiência que Moisés teve com Deus. Mas algumas
Alguns aspectos aqui nessa passagem eu quero trazer, porque vai abrir muito a sua mente, a forma como Deus age, como Deus se manifesta. Deus é tão grande, Deus é um ser inexplicável, mas ao mesmo tempo, apesar da sua grandeza, apesar do seu poder, Deus é um Deus também que a sua magnitude se manifesta na simplicidade. E vamos entender isso aqui. Nesse contexto aqui que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, já havia passado 40 anos depois que ele saiu do Egito. Muitos aqui já conhecem a história. Então Moisés aqui nesse período ele estava com 80 anos de idade, quando Deus chamou, quando Deus se revelou para ele mostrando o seu propósito, o libertador, para ser o libertador do povo. E aqui eu já começo a aprender que não tem tempo ruim para Deus, não tem tempo que passou demais. Não, para Deus, queridos, quando chega o momento certo, quando Deus ele quer trabalhar na vida de alguém, pode passar os anos, pode passar o tempo, porque Ele é o dono do tempo. Ele chega na hora certa, no momento certo, e começa a se manifestar, mostrando o que Ele quer. Na vida de Moisés não foi diferente. Com 80 anos, Deus se revela a Moisés. Foi quando Deus falou sobre o seu chamado. Mas perceba que ele já estava ali em Midian, no deserto. Ele já havia constituído família e agora estava cuidando do rebanho do seu sogro. O rebanho não era um rebanho grande, eram poucas ovelhas, mas mesmo assim ele cuidava com toda atenção, com todo cuidado, com todo esmero. Ele se dedicava, levava a sério na responsabilidade que seu sogro havia entregado em suas mãos. E no decorrer desse trabalho que era diário na vida de Moisés, aparece Deus. É por isso que eu comecei falando que Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, mas ao mesmo tempo simples. Deus se manifesta na vida de Moisés depois de um bom tempo. Mesmo que no fundo, quando ele saiu do Egito, ele tinha a certeza de um chamado. Não sabia como seria, mas ele sabia que Deus havia separado para algo. Então o tempo passou, talvez Moisés poderia até ter esquecido. Mas Deus não se esquece quando Ele quer cumprir a sua vontade, os seus desígnios, os seus projetos, propósito, e se manifesta para quem Ele separa no momento certo e na hora certa, como fez com Moisés. Moisés estava ali com 80 anos, cuidando do rebanho do seu sogro, e no seu cotidiano, nas suas tarefas, nas suas funções ali do dia a dia, Deus, na sua simplicidade, se manifesta para Moisés. E quando Deus se manifesta para Moisés, Deus se manifesta através de algo que era comum para Moisés, porque aquela sarça ali já fazia parte da vida de Moisés, do contexto, do dia a dia. Ele saía para poder dar pastagem ao rebanho do seu sogro para cuidar. Então ele estava em um cenário que já era comum, não era nada de interessante assim, de coisas diferentes, mirabolosas. Não, era coisa do dia a dia. A sarça era algo que fazia parte do dia a dia ali, da vida de Moisés. E Deus se manifesta através das coisas simples. Ei, querido, você que está me ouvindo aqui, é com você mesmo que Deus está falando. Você sabe que você tem uma chamada diante de Deus, você tem um chamado. Talvez você não saiba ainda
como executar. Talvez você está achando que o tempo passou, mas para Deus, ó, não tem essa questão de tempo que já passou do tempo, não. Para Deus existe a vontade dele, o querer dele. E quando chega o tempo dele de agir, Deus ele sabe se manifestar, ele vai se manifestar. Ele sabe como chamar a atenção de quem ele mesmo separou. Então fica ligado porque é nas coisas simples que Deus se manifesta. E aqui me chama a atenção de alguns aspectos que eu falei que iria citar, ressaltar. E eu tenho certeza que vai abrir tua mente. Quando Moisés estava ali com o rebanho do seu sogro, o anjo apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olha o posicionamento de Moisés. Algo comum, que ele já estava acostumado a ver. É um cenário que todos os dias já tinha familiarização. Ele já era familiar aquele ambiente de sarça, de deserto, de sol escaldante. Mas quando ele viu uma chama no meio da sarça que ardia e não se consumia, chamou a atenção de Moisés. E no verso 3 perceba que ele disse assim: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Ele perguntou a si mesmo. Era algo comum, bem verdade? O cenário que ele estava ali acontecendo, toda essa manifestação, era um cenário familiar, sim, mas algo dentro desse contexto era diferente. O simples já não estava tão simples, estava simples, porém diferente. Sabe que Deus está falando para mim, para você, que tem coisas que Deus está se manifestando para você, na simplicidade, no dia a dia, naquilo que você já tem costume, já tem vivência de lidar. Porém, você não está se atentando que é Deus. Está esperando algo mirabuloso, algo estrondoso para Deus se revelar. E querido, Deus não vai se revelar muitas das vezes assim. Deus está chamando a sua atenção aqui mesmo, levando a palavra. É algo simples, é a palavra de Deus, mas tem um poder incrível de abrir sua mente através do Espírito Santo. E Deus está falando com você agora. Você que parou para ouvir essa mensagem, é com você. Deus está se manifestando a você de uma maneira simples, falando que chegou a hora de Ele te usar com poder, aleluia, para milagres, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Oh, aleluia, através da sua vida, para abençoar outras pessoas. Creia. Moisés, ele foi ver aquela sarça queimando diferente. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, eu quero dizer para você, mantenha-se firme no que Deus tem colocado no teu coração, mesmo que você esteja aí no cenário de deserto. Aprenda a depender de Deus. Você precisa estar sensível aos sinais de seu chamado. A sarça estar ardendo e não se consome, ou seja, o sobrenatural de Deus está acontecendo. Deus está chamando a sua atenção. O poder de Deus está se manifestando. Porém, você precisa ter interesse em saber de onde vem este poder. Porque Moisés, ele teve interesse, ele se chegou perto daquilo que era comum, daquilo que era normal aos seus olhos, porém ele viu que tinha algo diferente e quis saber. Sabe o que Deus está falando para você que está me ouvindo? Tenha interesse de saber o que Deus tem para você. Tem interesse de querer saber como vai acontecer, como efetuar os propósitos de Deus. De que maneira Ele vai te usar. Queira, se aproxime da vontade de Deus, se aproxime de Deus, que você vai encontrar o milagre do Senhor. E eu vou lhe dizer, o milagre do Senhor está acontecendo bem diante dos teus olhos.
Eu peço que o Espírito de Deus, neste momento agora, abra os teus olhos, que as escamas espirituais caiam por terra, em nome de Jesus. Ouça a voz que o chama. Ouça a voz que te envia para operar os mesmos sinais e maravilhas. Há um chamado para você cumprir. Tem pessoas que Deus vai usar a sua vida para você libertar de muitas coisas. Há um povo que vive oprimido neste mundo que Deus quer te enviar, ou no teu trabalho, na tua casa, ou onde você estiver, na tua faculdade, no teu colégio. Não sei onde é que você vive, qual é o meio que você está, neste lugar, nessa cidade. Ei, querido, nessa repartição, não sei onde Deus quer te usar. Mas Ele está dizendo, Ele te chama hoje através desta mensagem. De uma maneira simples para você viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Mas queira saber, se interesse, procure mais. Se você sentiu Deus falar contigo, queridos, não fique diferente a este sinal, não. Faça igual Moisés, vai procurar saber que Deus ele vai falar com mais clareza o que Ele quer de você. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Teu povo que está me ouvindo agora, tenha um despertar para se interessar, Pai, pelo chamado, por aquilo que o Senhor tem na vida deles, porque cada um de nós tem um propósito aqui para cumprir. E aqueles que ainda não sabem, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que acham, até sabem que tem um chamado, mas não sabem por onde começar, ou pensam que o tempo já passou e que não mais serve para fazer alguma coisa, desperta estes hoje, para que eles possam se levantar e perguntar ao Senhor, e o Senhor se manifestar. Assim como foi com Moisés, ele se aproximou, ele teve interesse, ele quis ver o mover, ele quis saber o que estava acontecendo. E o Senhor se fez presente. Assim também faça com esta pessoa que está orando comigo, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço, em prol do teu povo, nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.